Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Everton. Aí vamos fazer um vídeo aí explicando um pouquinho do Bootstrap, mostrar o seu funcionamento básico aí. Depois a gente vai ver um pouquinho de PHP e conexão com MySQL, tá? A gente vai fazer um insert e um select. Eu vou mostrar para vocês os exemplos que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de insert, tá? Que eu utilizei o Bootstrap para fazer. E quando inserir, ele vai inserir lá no banco de dados. Vamos botar aqui, ó, venda. O que a gente vai vender agora? Venda do carro lá. A venda do carro por 30 mil, inserido com sucesso. E a gente vai fazer também um listar, né, um select aqui, que vai mostrar também utilizando o template do Bootstrap, como é que a gente monta essa tabela aí, certo? Então vamos lá. Primeiro, assim, deixa eu mostrar para vocês o que eu já tenho. Eu utilizo o Notepad mesmo, tá? Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Eu vou utilizar o site do Bootstrap, a documentação do Bootstrap. O PHP eu vou trabalhar com a W3 School. Esses links eu vou deixar na descrição do vídeo. O banco de dados que eu vou trabalhar, ele se chama MyDB, é do MySQL, tá? Ele tem 3 categorias e a gente vai trabalhar com a categoria movimentos e com a tabela CAT receitas, tá? Movimentos, rapidinho, tem código do movimento, descrição do movimento, data do movimento, valor, e aí categoria de uma receita ou categoria de uma despesa, ou é uma receita ou é uma despesa cada movimento. E aí as receitas aqui, tem o código da receita e a descrição da receita, certo? Tá, já falei demais, vamos adiante. Bootstrap, pessoal. Bootstrap é uma ferramenta gratuita, tá? Para desenvolvimento de HTML, CSS e JavaScript. Então a gente consegue criar templates muito rápido utilizando ele, tá? E a gente vai cair aqui na documentação e vamos já começar a trabalhar. Aqui na documentação ele tem uma introdução, download aqui, mas o básico do Bootstrap é o seguinte, ó, a gente precisa sempre do CSS do Bootstrap, fazer o include dele, chamar ele nos nossos arquivos, e também os arquivos JavaScript, tá? E aí ele vai vir como se fosse uma biblioteca pronta de arquivos, né, de classes CSS e de arquivos JS, para que a gente estilize o nosso template, utilize os recursos dele e a gente consiga trabalhar com recursividade, com várias, uh, várias coisas que a gente precisa aí quando a gente estiver desenvolvendo as nossas páginas. E no site aqui, ó, tem um exemplo de template inicial, já utilizando HTML5, e é esse template que a gente vai utilizar agora para começar a praticar. Então eu salvei ele aqui. Eu já vou salvar como .php. Vou salvar lá, eu estou usando o Champ, então vou salvar lá na pasta htdocs. Eu vou criar um novo projeto aqui, que vai ser vídeo PHP. E aqui, primeiro que a gente vai fazer vai ser o select.php. Então eu já salvei como .php, porque os arquivos PHP precisam ser salvos na extensão .php, e para rodar no Champ eu tenho que salvar lá naquela pasta htdocs, mas aí eu posso separar por pastas lá dentro. Vamos dar uma entendida nesse código aqui, ó. Eu tenho HTML5, né? Dentro do head, tá aqui, ó, o link do CSS do Bootstrap. E aí observem que ele é chamado lá do CDN lá, né? Para que a gente sempre tenha a versão mais atualizada. E no final aqui, ó, no body, depois do H1, a gente tem 3 scripts, que são arquivos JS, que a gente também está chamando lá do CDN, que são arquivos que a gente precisa para estilizar os nossos comandos e para que funcione o Bootstrap, tá? Eu só preciso disso para usar o Bootstrap, tá? Chamar o CSS e chamar os arquivos do tipo script. E aí eu tenho que entender o seu funcionamento, tá? E aí o seu funcionamento é que a gente tem aqui a documentação para entender. Então a gente vai começar pelo... Só vou mostrar aqui como é que está o meu select para vocês, e aí a gente vai adiante depois. Então vou abrir aqui o localhost, eu tenho aberto ali já. Aqui, ó, localhost, vamos tirar essa pasta projeto aqui, vamos entrar na vídeo PHP. Tá aqui o meu select, vai aparecer aquele Olá Mundo já estilizado, já com o estilo do Bootstrap, porque a gente já chamou os arquivos. Eu vou tirar esse Olá Mundo, tá? E no meu select eu preciso de uma tabela. Então eu vou vir aqui no site do Bootstrap e vou ver como é que eles fazem tabelas. Então eu tenho aqui, ó, em componentes, em conteúdo, ó, tabelas. E ele me mostra exemplos de como fazer tabela
tabelas e eu vou escolher uma dessas e vou adaptar ela para minha necessidade. Então, eu quero utilizar aquela que tem o over, que é aquela que fica passando o mouse e ele fica marcando, né, a linha. Ó, essa daqui que eu quero, tá bem? Vou copiar esse exemplo que tem aqui e vou colocar no lugar daquele meu Alamundo. Então, vou colocar ele aqui dentro do meu body. Veio uma tabela já com algumas classes do Bootstrap aplicadas a ela, tá? Essa tabela aqui, se eu mostrar para vocês aqui, ó, já funcionou. Foi só copiar de lá e trazer para cá, que ela já funcionou, já está com as classes aplicadas, tá bem? Ó, tem um table over aqui, que é uma classe que já veio pronta para que fizesse aquele passar mouse e selecionar a linha, e por aí vai. Algumas características, ela tem t-head e t-body, para que eu consiga fazer esse cabeçalho da tabela. Os primeiros TDs aqui seriam, né, ele usa o TH também para servir como um cabeçalho, só que da linha, né, de cada linha, para que identifique melhor o ID de cada linha, certo? Então eu já consegui a minha tabela. O que eu tenho que entender a mais aqui do Bootstrap, tá? A gente tem que entender o conceito de layout dele. O conceito de layout dele é em containers, tá? São como se fossem... Quando a gente usa o Bootstrap, a gente não vai trabalhar com pixels. Então a gente não vai definir, por exemplo, o tamanho de uma div em pixels. A gente vai trabalhar com um container. Um container é um espaço disponível na tela do usuário. Qual é a tela? Tanto faz. Ele vai se adaptar aos diferentes tipos de tela. Entendendo um pouco mais do Bootstrap e você sabendo que vocês vão fazer, por exemplo, um site especificamente para ser acessado pelo celular, vocês conseguem definir que o layout que o display é um celular, um smartphone, e vocês conseguem trabalhar, então, de repente, mais específico para aquele display. Mas vocês não precisam. Com o conceito de containers, vocês vão trabalhar como um sistema de grid padrão, tá? Que vai se adaptar a qualquer tela e a gente sempre vai ocupar 100% do espaço disponível. Tá? Então eu vou ter sempre uma div class container e dentro dela eu vou separar, e ela pode ser só uma aqui, ó, ela pode ser container quando vocês vão trabalhar com margens e container fluid quando vocês querem trabalhar com toda a área de visualização sem margens laterais no site de vocês. Então até nesse site aqui, ó, vocês estão vendo que essa barra roxa vem daqui até aqui, ela é esse container fluid porque ela não deixou um espaço entre um e outro. Eu não quero trabalhar com fluid, eu quero trabalhar com um container normal. E aí, ele me mostra depois esse conceito de grid aqui, ó. Esse conceito de grid que a gente tem que entender também. Então, eu vou só colocar aqui, ó, isso aqui dentro de uma class container, e vou fechar aqui embaixo, tá? Já criei a minha container. Sistema de grid, tá? O que é o sistema de grid? É a gente conseguir dividir uma linha em quantas colunas a gente precisa. Na verdade, quantas colunas a gente precisa até um máximo de 12, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, de uma linha separada em 3 colunas. Como é que eu faria ela com o Bootstrap? Eu tenho uma div class container, eu tenho uma div class row, que significa linha, que é toda essa linha aqui, e eu vou dividir ela em 3 colunas, ó. E aí a própria class se chama col, ó, col, tá? Então col SM, o SM é pelo tipo de display que ele definiu ali, mas vocês observam que eu não coloquei tamanho para elas, né? Eu simplesmente coloquei div class col e ele já dividiu ela em colunas. Se eu coloco só duas, aqui ao invés de 3, ele vai dividir esse espaço igualmente entre as duas. Se eu coloco uma só, vai ocupar a minha coluna e a minha linha inteira, né? 100% do meu conteúdo. Depois ele mostra mais alguns exemplos e eu quero mais me aproximar, a gente entender um pouco mais esse conceito aqui, ó. De novo, eu tenho a minha class container, eu tenho uma row, tá bem? Essa row ela abre aqui e fecha aqui. Dentro dela eu tenho duas colunas. Logo, eu vou dividir uma linha em dois. Essa é a minha primeira linha aqui. Depois eu criei outra linha, tá? O container vocês só vão ter um, tá? E quantas linhas vocês precisarem, vocês vão adicionando conforme a necessidade do site de vocês. A segunda linha eu dividi em 3. Então eu tenho aqui a class col, col e col. Não defini tamanho de novo, nem qual é o tipo de display. Pode ver que não tem o SM ali, porque eu não preciso colocar. E eu dividi em 3 e ele dividiu igualmente, então, essa linha aqui, ó, em 3 espaços, certo? Mas eu posso, às vezes, ter a necessidade de ter uma maior que a outra, né? E aí, para isso, eu vou definir
não em pixels qual é o tamanho dela, e sim em qual a quantidade de colunas que ela vai ocupar. Falei para vocês que o número de colunas máximo que a gente tem é 12, né? Então, essa primeira linha aqui, ó, que está dividida em 3, no exemplo, como é que ele fez para deixar essa do meio maior? Ele disse que ela ocupa o espaço de 6 colunas, certo? E aí vai sobrar quanto de 12? Sobram 6. Como aqui ele não dividiu, não especificou qual é o tamanho da primeira e qual é o tamanho da segunda, ele dividiu igualmente, então, esses 6 por essas duas. Então, essa aqui ficou com o tamanho de 3 colunas, essa aqui de 6 colunas e essa aqui de 3 colunas também. E aí eu preciso manter esse padrão sempre? Não, na linha de baixo eu posso fazer diferente. Tá? Aqui na linha de baixo, essa aqui é um pouquinho maior do que as outras, mas menor que a de cima. E aí o que, que ele fez? Ele colocou 5 aqui e dividiu igualmente depois entre as outras duas colunas também o espaço que sobrou, tá? E por aí vai, certo? Entendido isso, eu vou voltar para cá e nesse meu exemplo aqui eu vou ter só uma linha e uma coluna, porque eu não tenho necessidade de fazer mais. Mas se tivesse que fazer mais, era só dividir em mais colunas a minha linha ou em mais linhas o meu site sem problema nenhum, tá? Então aqui está meu conteúdo. E agora aqui na sequência a gente tem que fechar aquelas duas divs que eu acabei de criar lá em cima. Vamos só identar esse cara aqui. E aí vocês vão ver que como eu não usei o fluid ali, ó, ele criou essa margem lateral que eu falei para vocês e ele fica adaptável à tela do usuário. Entendido? Beleza. Então vamos agora começar um pouquinho do PHP. Vamos misturar, porque tá, a gente já tem uma tabela, legal. Só que ela tem que vir do nosso banco de dados. Então a gente vai para outra parte aqui, que é a parte do PHP. Eu peguei aqui o site da W3 School, tem um material bacana aqui, né? Ele explica um pouquinho, mas eu vou me especificar mais aqui na questão da conexão. Na verdade, sim, eu acho mais fácil. Eu sei que eu vou fazer um select, então eu vou lá no select e vou explicar o que ele explicou antes aqui para vocês. No site da W3 School, ele sempre mostra os exemplos de 3 formas, tá? Utilizando orientação a objeto, utilizando o procedural, que é a forma mais simples, mais literal de trabalhar com PHP, e explicando o MySQL Object Oriented, que é o PDO, né? Deixa eu ver se esse aqui é o exemplo de PDO. Não, o PDO está aqui embaixo. Esse aqui é o exemplo de PDO, que é quando a gente trabalha com os Prepared Statement, tá? Que é uma forma mais segura da gente trabalhar com PHP e mais atual também. O nosso objetivo aqui é fazer da forma mais simples possível, tá? Que vocês já entendam, consigam entender o PHP e já fazer alguns scripts que executem com facilidade. E aí o que não precisa de muita instalação de nada é o procedural, tá? E é esse que a gente vai utilizar como nosso exemplo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma string de conexão, tá? O MySQL tem o i no final aqui. Connect é o nosso método de conexão com o MySQL. E ele precisa do nome do server, do nome do usuário, da senha do usuário e o nome do banco. Isso eu defini em variáveis aqui no meu escopo. Então, ó, nome do server, localhost, username eu vou colocar o nome do meu usuário do banco, password do meu usuário, o nome do banco que eu vou utilizar nesse aplicativo, nessa conexão, e na sequência eu faço um teste. Ó. Se funcionou a minha conexão, quer dizer, se não funcionou, observem aqui, ó, tem uma exclamação, ó, se não funcionar a minha conexão, eu vou matar esse processo, não vai ser executado nada daqui para baixo, e vou para mostrar uma mensagem, né, de que falhou a conexão, e ainda vou pedir para o método MySQL Connect Error me mostrar qual é o erro de conexão que aconteceu, tá? Do contrário, eu vou seguir trabalhando. Então, sendo esse o exemplo, eu já vou trazer ele para cá. Eu vou colocar aqui no topo, por enquanto. Depois a gente vai adaptando ali embaixo, tá? Então, server name, localhost está certo. Username no meu banco é root, não tem senha, eu estou trabalhando com o Champ trabalha assim. E o nome do meu banco também é MyDB, só que no meu está tudo minúsculo, tá? Então passa os parâmetros para o MySQL Connect, que é o nosso método de conexão. E aí, se funcionar, o que, que eu faço? Eu quero fazer um select. A sintaxe do select é select, né, os campos que a gente quer, from e o nome da tabela. Eu quero todos os campos
da minha tabela movimento. Tá? Então, onde é que eu tirei isso? Do meu banco. Movimentos. Tem que arrumar ali, ó. Movimentos. E o asterisco é tudo, certo? Agora eu vou avançar um pouquinho. O que faz o MySQL Carry aqui? Ó? Ele executa, tá, um comando em algum lugar. Então, o que eu tenho que passar? O comando e o lugar. Essa variável com é minha variável de conexão. Então, primeiro eu passo a variável de conexão, que vai me dizer qual é o lugar que ele tem que executar. E depois o que eu quero executar? Que é a minha variável SQL, tá? Que é o meu select asterisco from movimentos. Ele sempre precisa desses dois parâmetros, a conexão e o que a gente... é o aonde e o que eu quero. Se é um inserir, um update, um delete, um select, tanto faz. A sintaxe até aqui vai ser a mesma. O que muda é daqui para baixo. Na sequência que eu executei o meu comando select, eu vou fazer um if, né, com um comando MySQL num rows. Tá? O meu comando MySQL num rows faz o quê? Ele conta a quantidade de linhas que retornou aqui no meu MySQL Care, certo? Que foi guardado na variável result, que está ela aqui passada como parâmetro para esse método. MySQL num rows result, se for maior do que zero, eu vou entrar e vou mostrar para o meu usuário. Se não for, eu vou dar uma mensagem de saída, um echo, também dizendo que eu não encontrei resultado, zero resultados. Entendido? Echo, então, é para imprimir na tela. Seguindo, então, se funcionar, eu vou utilizar um comando while. O comando while é aquele que, enquanto tem coisa para mostrar, ele vai executando novamente. Então, enquanto, eu vou utilizar outro método aqui do PHP, que é o MySQL fetchASOC. O que ele faz? Ele pega cada... o que retornou ali, na verdade, é um array, né? E ele pega, então, cada linha desse array e coloca na variável row, tá? E coloca, por associação, o nome dos campos que está lá no banco de dados como os atributos, né, da variável row. Entenderam? Mais ou menos? Tá, vamos explicar no exemplo que eu acho que fica mais fácil. Então, MySQL fetchASOC result. Então, cada vez que eu tiver alguma coisa para mostrar, dentro do while, eu tenho que mostrar utilizando row. E nesse exemplo aqui, ele concatenou ó, uma string. Aqui eu tenho uma string, tá, entre aspas, ó, a mesma coisa que o zero results aqui. Concateno com um ponto, com o valor de uma variável que ele chamou de row ID. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que corrigir. Lá no meu banco, o ID, que ele chama ali, se chama code movimento. Então, primeiro, eu quero mostrar o código do movimento. Isso aqui é o que aparece para o usuário, eu escrevo certinho, né? Então, se é certinho, para o paroxítono não tem acento. Row, e aí aqui dentro, por eu ter usado o fetchASOC, eu vou utilizar o mesmo nome que está lá no meu banco de dados nesse atributo. Code movimento. Entendido? Concatenei de novo, botei um tracinho, não tenho name, eu tenho deskmov. Desk, descrição, né? Vou botar só descrição, né? Porque eu tô falando de movimentos, né? E tudo é movimento, então eu vou botar código movimento, descrição. No lugar do first name aqui, eu vou colocar como se chama lá, ó, desk movimento. Desk movimento, certo? E por aí segue, né? Depois eu vou colocar aqui, colocar só mais um. Vamos botar o valor. Valor, dois pontos, espaço, row, valor, tá? E no final ele ainda botou um BR aqui. Vamos mostrar como é que ficou na tela para vocês, ó. Eu tenho 4 coisas no meu banco de dados, 4 linhas, então ele percorreu 4 vezes aquele result e apresentou na tela aqui para nós, ó. Código 1, descrição abril, valor 1030. Depois, código 2, descrição delivery, valor R$32. Código 3, descrição é venda de sofá, valor R$300. Código 4, descrição é venda do carro, valor R$30.000. Certo? Como é que eu fiz isso? Percorrendo com o while, cada vez que tinha alguma linha para mostrar, ele mostrava de novo. No final, o que eu tenho que fazer? Fechar minha conexão, não deixar nada aberto, não deixar minha conexão exposta, não deixar meu código rodando sem necessidade. Então eu mato a minha conexão. Se eu não passo qual é a variável aqui, ele vai matar todas as que estão abertas. Para que não ocorra isso, caso você esteja trabalhando num sistema um pouquinho maior, o legal é vocês colocarem qual é a conexão que vocês querem matar, e é isso que eu fiz aqui. Entendido? Falta juntar as duas coisas. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para juntar as duas coisas? Primeiro eu tenho que entender aqui a minha tabela e adaptar ela para a minha necessidade. Então a primeira coisa é o ID, eu vou deixar. A segunda coisa vai ser... Coisa é ótima, né? A segunda coluna vai ser a descrição. A terceira coluna será... Deixa eu pegar daqui já.
Descrição, data, valor. Data, valor. E depois a gente vai colocar se é uma receita ou se é uma despesa, tá? Porque ou ele é um ou ele é outro, então é isso que a gente vai ter que fazer aqui. E aí eu vou deixar uma linha só aqui da minha tabela, tá? E tem que ter a mesma quantidade de THs aqui, tem que ter dentro do meu TR aqui. Então esse TR aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 THs. Então aqui eu tenho que ter 5 também. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fechei aqui. O que eu tenho que entender? Se eu tenho 4 linhas no meu banco de dados, eu vou ter que ter 4 TRs. Então eu tenho que fazer que esse while aqui, em vez de dar esse eco aqui, ele imprima esse conteúdo aqui. Tá? E no lugar aqui do que está em preto que aparece para o usuário, as informações que estão naquela variável row que que eu mostrei para vocês lá em cima. Entendido isso? Seguimos. Como é que a gente vai fazer então? Eu posso fazer isso de várias formas, tá? Não tem a forma mais correta de fazer. É como vocês se adaptarem melhor. O que eu vou fazer para vocês aqui entenderem, se estão vendo isso pela primeira vez? Eu identifiquei que é isso aqui que eu tenho que corrigir, que eu tenho que terminar. Eu vou trazer essa parte aqui, ó, essa parte aqui do meu PHP lá para baixo, tá? Então, eu só tenho que cuidar desse MySQL close aqui, tá? Na sequência a gente já resolve ele. Primeiro eu vou baixar um pouquinho. E aqui dentro do meu tbody, quando eu preciso do meu PHP de novo, eu vou abrir ele. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Eu vou abrir esse PHP aqui e vou colocar aqui, vou colar aquele meu SQL, tá? Tá aqui todo o meu PHPzinho aqui, certo? Ainda não estou pronto. Agora eu tenho que trazer esse TR para dentro desse while aqui, certo? Então eu vou dar um Enter aqui, dentro do meu while, para ficar com mais espaço aqui. Esse meu eco aqui, na verdade, eu vou dar um... tirar o meu Enter aqui. Eu vou comentar ele, tá? Para comentar é barra barra, tá? Para que ele não apareça mais. E esse meu TR aqui, vou dar um Ctrl X nele e vou colocar aqui dentro. Tá errado isso aqui que eu fiz, tá? Por quê? Porque isso aqui é HTML, tá? E eu tô dentro do PHP. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, fazer isso. Eu fecho meu PHP, volto a trabalhar com HTML, o while está aqui, só que aí na sequência, quando termina o meu TR, eu tenho que abrir meu PHP de novo, para que ele siga e entenda que meu while é aqui, e aí vai ficar repetindo essa parte aqui. Posso fazer isso. Já que já resolvi, já vou deixar assim, tá? Em outro momento eu mostro outra forma que a gente podia ter feito isso. O que vai no lugar do meu 1 aqui? Tem que ir um echo com esse row code move. Eu vou fazer isso. Eu vou abrir PHP aqui, para fazer uma inserção de PHP. Quando a gente vai só dar um eco, a partir da versão 5 do PHP, 5 ou 6, agora não tenho certeza, a gente não precisa fazer assim, tá? Ó, PHP, eco, cola ali, volta a fechar o colchete, ponto e vírgula, e fecha. Isso aqui tá certo, vai funcionar. Mas a partir da outra versão do PHP, das versões mais novas do PHP, acho que a gente já está na versão 8 do PHP, se é só um eco que a gente vai dar, a gente tem uma forma abreviada, suprimida de trabalhar isso. Que é a gente utilizar o igual aqui, ó, e ele vai substituir toda essa parte aqui do PHP, ó, certo? Se eu fizer só isso aí, só um igual aqui, ó, eu substituo esse PHP echo aqui, ele sabe que é para fazer um echo, ele vai fazer. Então aqui é desk move. Na sequência, agora eu vou apagar aqui porque é mais fácil eu duplicar essa linha de cima aqui, né? Na sequência é dt, e o dt tem falta o i ali. dt movimento, depois é o valor, e depois é o tipo. Esse tipo ainda não está pronto, então por enquanto eu vou repetir esse valor 2 vezes aqui, mas eu sei, tá? Que depois a gente tem que arrumar isso. Fiz errado, o que eu fiz errado? Botei um S ali em vez do Ctrl S ali. Então, é um erro aqui. Ah, tá. Aí o que eu falei para vocês que eu tinha que cuidar aqui? MySQL close. O que acontece? Eu fechei a conexão lá em cima e eu tentei utilizar ela aqui embaixo. Pode, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esse cara daqui e vou colocar ele no final do meu arquivo, né? Para não esquecer dele. Abre o PHP, fecha minha conexão, fecha o PHP. E aí não vai dar mais esse erro aí. Olha só, minha tabela bonitinha, prontinha.
Ó, já mostrando os conteúdos que estão no meu banco de dados dentro dela, né, e ainda passando o over. E se tiver 10 linhas, 50 linhas ou 100 linhas, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque é aquele while ali que vai inserindo o conteúdo cada vez que passa, tá? Falta eu resolver agora esse tipo aqui, tá? Para resolver esse tipo aqui, primeiro eu tenho que arrumar o meu select. Porque eu não vou botar ali o código para o usuário, né? Não vou colocar o código se é da receita ou o código da como está aqui no banco. Ó. Porque aqui aparece o código da receita ou o código da despesa, sendo que um é refeição de despesas e aqui na receita 2 é vendas e um é salário. Eu tenho que colocar a descrição dele. E aí então eu vou trabalhar com o join. Eu já deixei o join pronto aqui, que eu usei o left join, tá? E vou substituir então esse meu pelo left join. Explico ele rapidinho para vocês. Ó, select de movimentos vem tudo das categorias receitas. Eu quero só a descrição da receita, desk receita, e eu usei o comando ES para abreviar para receita, né, o nome desse campo. Cat despesas, eu quero só a descrição das despesas e usei o comando ES para abreviar para despesa. E usei o comando from movimentos, né, que vai ser minha principal, então por isso eu usei o left join para cat receitas e cat despesas, apenas utilizando o comando on para dizer o que é igual entre as tabelas, que no caso é o código da receita com movimentos e o código da despesa com movimentos. Entendido isso, eu tenho que chegar nesse cara aqui e fazer alguma coisa aqui. O que é essa alguma coisa que eu vou fazer? É um teste. Por quê? Porque eu quero saber se eu tenho uma receita ou se eu tenho uma despesa. Se eu tenho uma receita, eu imprimo receita. Se eu tenho uma despesa, eu imprimo despesa. Se eu mandar imprimir os dois, o que não tem vai me dar um erro, dizendo que não existe, ou que aquele valor não foi encontrado, e eu não preciso ficar passando por esse erro, correndo esse risco. Então eu vou fazer um teste para ver se na minha variável row receita, quando ela é igual a null, é porque eu tenho uma despesa. Então eu vou fazer aqui da outra forma que eu falei que dava para vocês fazerem. Para não ficar abrindo e fechando o PHP, eu posso colocar dentro do echo meu TD, certo? E aí, ponto e vírgula aqui, abre e fecha meu TD. Vou colocar aqui, ó, row. Se a receita é igual a null, então eu tenho uma despesa. E o else no else eu imprimo receita, tá? Não preciso concatenar aqui quando eu utilizo aspas duplas. Quando vocês usam aspas duplas, desde que vocês usem aspas simples depois dentro do comando, vocês não precisam parar aqui a string, concatenar e seguir depois com a string, tá? Aí não precisa fazer quando vocês estão trabalhando com aspas duplas e aqui dentro vocês usam aspas simples. Se aqui precisa ser aspas duplas, aí vocês têm que concatenar, vocês vão ter que parar o comando ali, a string, e aí também não pode separar aqui, né, o nome da variável com o seu atributo. Então, feito aqui, vamos voltar no meu site aqui. Opa, erro na linha 61 aqui. O que eu fiz de errado aqui? Será que eu não posso fazer isso? Acho que a minha versão do PHP não me deixa fazer isso, então... exatamente. Não sei porquê, mas eu sempre fiz isso. E agora não funcionou, mas então vamos concatenar e não vamos passar trabalho. Tá, eu não apaguei o valor aqui em cima duplicado. Ficou aqui embaixo o valor duplicado do meu TD. O que ficou na minha tabela agora aqui, ó? Eu tenho o valor e daqui no tipo eu tenho a descrição, né? Se é uma receita ou se é de qual é a receita ou de qual é a minha despesa. Para facilitar um pouco a minha interpretação, a minha leitura dessa tabela, eu vou colocar aqui, quando é uma receita, é verde. E quando é uma despesa, é vermelho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar aqui no Bootstrap, vou perguntar aqui, ó, como é que eu trabalho com cores com o Bootstrap? Color. Ó, ele já me deu exemplo. Olha, se tu usar a class text primary, tu já vai deixar o teu texto em azul. Então tá, então se eu quero a verde,
eu vou usar a class text success. E se eu quero vermelho, danger. Então tá. Aqui no meu TD da despesa, eu vou colocar class text danger. No de baixo, que é a receita, class text success. Vamos mostrar como ficou. Olha lá. Salário, vendas ficou verdinho e a refeição ficou vermelhinho, que foram as minhas despesas. Certo? Entendido aqui? Beleza. Vamos adiante então. Vamos fazer o nosso insert agora. Para fazer o nosso insert, eu vou pegar de novo lá o meu template lá do Bootstrap. Eu não sei porque que eu já não tinha feito isso antes, mas agora vamos de novo. Onde é que está aqui? Ponto de partida. Ponto de partida. Graças. Vou pegar o template inicial aqui. Colei ele. Esse eu vou salvar como insert.php. Tá lá na mesma pasta, vídeo PHP lá. E aí, dessa vez, a gente vai fazer um formulário. Então, eu vou procurar aqui. Dessa vez, sim, está em componentes ali os formulários. Os formulários, tem um exemplo aqui, eu tenho bem básico. Ó. Endereço de e-mail, senha, enviar e um... Esse é um checkbox, né? É para dar o check ali, né? Ele mostra como faz e as classes que eu preciso. Eu vou pegar uma mistura de dois. Eu vou pegar uma mistura desse cara aqui com esse cara aqui, porque eu quero esse select aqui, ó. O que a gente vai fazer vai ser um inserir receita, né? É isso. A gente vai fazer um inserir receita e eu quero que liste as receitas lá do banco aqui nesse select. Então eu vou utilizar um pouco dos dois. Então eu vou utilizar esse cara aqui no meu conteúdo. Só que antes vamos fazer aquelas div, né? Div class que eu falei para vocês, container, div class row, div class code. Ok? Aí fechar a div com o nome dela de trás para frente ia ser espetacular. E fecha div. E aí eu vou colocar aqui dentro então o meu formulário. Vou arrumar a indentação aqui. Então tá aqui meu formulário, form group. Primeiro grupo de formulário eu tenho o e-mail, depois eu tenho a senha. Esse aqui eu não vou usar, vou apagar. Depois o meu botão de submit, tá? Por enquanto tá bom. E agora eu vou ver como é que eu faço select aqui. Esse select é esse cara aqui, ó, tem um form group para ele e um select. É o primeiro select, né? Isso aí. Já vou colocar ele aqui e a gente já deixa ele pronto para o nosso, para depois a gente trabalhar com PHP. Tá? Então agora a gente vai arrumar ele para o PHP. Para arrumar para o PHP, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui no form, ó, lá em cima. Só mostrar como é que ficou antes aqui. Nosso insert. Ó. Por enquanto ele está pedindo um e-mail, tem uma descrição ali embaixo. Está pedindo uma senha e está aqui o meu select, tá? Vamos adaptar ele para nossa necessidade. A gente vai inserir uma receita, né? Então, vou botar aqui, ó, form. Ele precisa de um método. Vocês podem colocar como get ou post. O post é aquele que ele encapsula o conteúdo de vocês como se fosse numa caixinha e manda para o próximo arquivo ou para o mesmo arquivo quando o usuário clicar em enviar, sem que o usuário enxergue o conteúdo que foi passado. E o get é aquele que passa pela URL, que vai lá pelo link do navegador. Então eu vou usar o método post. E aí, se vocês vão mandar para algum outro arquivo, vocês usam action. E aqui vocês têm que informar o nome do arquivo e, se precisam, qual é o endereço dele. Nesse exemplo aqui, para ser mais básico, eu não vou trabalhar com action, porque eu vou trabalhar no mesmo arquivo o tratamento do PHP. Form group, o primeiro eu vou perguntar, eu preciso perguntar é a descrição do movimento, né? Então aqui, ó. E aí, eu vou dar uma dica para vocês, que é colocarem os nomes, os nomes que vocês utilizaram no banco já ali nas coisas internas, no que não aparece para o usuário. Então aqui vai ser, aqui eu já coloco como está no banco, ó. Type text, ID tem que ser o mesmo que eu botei ali no for do label. Não vou usar esse Arial Script aqui, nem o placeholder nesse exemplo aqui. Vou deixar em branco, tá? Esse small aqui eu vou tirar também porque eu não vou usar. O que eu preciso para o PHP aqui? Eu preciso do name, tá? Porque aí senão eu não consigo pegar depois essa variável do post.
Bota no name o mesmo que a gente colocou lá no banco de dados. Depois é o DT movimento. O DT movimento, name. Qual vai ser o type dele? Não vai ser password, né? Vou botar um date aqui. E aqui eu vou botar para o usuário data. Seguimos aqui, vou fazer uma cópia desse cara aqui para perguntar para o usuário qual é o valor. Lá no banco, o valor tá só valor, então vai só valor aqui. O name vai como valor também e o type desse cara eu vou botar como text para não ficar me preocupando com vírgulas ou pontos depois tendo que tratar isso, eu boto como text. E aí tanto faz o que o usuário colocar. E já vou preparar o próximo, né? Eu estou inserindo só receitas. E aí como é que se chama lá? Code receita. Aqui, ó, cat receitas. E aqui no que aparece para o usuário, no label, eu vou botar receitas. E aí eu vou deixar por enquanto uma opção só. Essa ideia do option aqui, ó, é a mesma ideia que a gente tinha da tabela de lá. Eu sei que é esse option que tem que se repetir. Esse select aqui é um só para todas as minhas receitas, mas lá no banco eu tenho cadastrado 5 receitas e esse option tem que se repetir 5 vezes. Então a gente vai ter que fazer isso aqui com PHP, tá? Depois no botão de submit, tá bem? Com o valor de enviar. Ele utilizou o primary aqui, então ele deve ser azulzinho lá, né? Ó, é azulzinho ali. Deixa eu ver como é que ficou. Descrição legal. Data legal, olha aqui, ó. Tem a data aqui, dia, mês, ano. Valor bacana. E a receita agora está aparecendo um só. Vamos arrumar a receita para que apareça todas as opções. Eu vou vir aqui no meu SQL. Já vou aproveitar esse cara aqui, esse meu PHP aqui. Diminuir ele aqui já para copiar para lá e não ocupar tanto espaço. A minha conexão é igual, né? Eu vou conectar no mesmo banco e até na mesma tabela e tudo, então, tá? Minha conexão ela é igual, isso aqui eu estou só conectando. Para que eu possa utilizar o meu comando select, vou aproveitar esse select que tem aqui e vou copiar até aqui, né? Porque aí o que muda é aqui, né? O meu TR não é esse, né? Não vou usar TRs, né? Eu vou utilizar o option. Então, eu vou largar aqui dentro do meu select, meu abre PHP, vou alterar esse cara aqui que está errado, né? Porque não é nessa tabela. Select asterisco from tabela. Qual é o nome da tabela? Cat receitas. Cat receitas. E aí o que a gente vai imprimir é esse option aqui. E no lugar do 1 tem que ir a descrição, né? E aí deixa eu só copiar o resto aqui do meu PHP aqui. Aí. Senão se eu não copio agora, depois eu me esqueço, que nem eu fiz antes com o nosso fecha MySQL. E aí já vamos falando nele, já vamos colocar ele no final aqui, para não esquecer. Então, no final do meu insert, tá ali ele. Ok? Option. Tá. Nesse exemplo aqui agora, quando eu executar, vocês já vão ver que já vai funcionar, só que vai aparecer só o número 1 ali. Apareceu o número 1 duas vezes, porque nas minhas receitas eu tenho quantas cadastradas? 2. Eu preciso que mostre para o usuário a descrição da receita. Só que eu preciso guardar no meu banco de dados, lá no meu formulário, o código da receita. Então, esse desk receita e código receita que é o que eu tenho que mexer aqui. O 1 aparece para o usuário. Então, aqui vai o meu row, code, receita não, desk receita, né? Desk receita. E aí, claro que isso aqui está errado, né? Vamos fazer aquele PHP que eu mostrei para vocês antes. Como é só um eco, eu posso abreviar. Ponto e vírgula. E fecha PHP. Assim já vai aparecer desk receita, tá certo? Tá certo. Vou atualizar aqui para mostrar para vocês. Já apareceu ali, ó, salário ou vendas, tá? Só que não tá pronto ainda. Agora eu tenho que dizer que se ele selecionar salário é 1, se ele selecionar vendas é o número 2. Como é que eu faço isso? Dentro do option, eu tenho que usar o atributo value. E aí os valores é o mesmo eco que eu tenho aqui, só que em vez da descrição, a gente vai utilizar o code receita. E aí agora, até se eu mandar inspecionar aqui, ó, vocês vão enxergar
Aqui, ó, vou abrir meu select. Tá ali, ó, value 1 é salário, value 2 é vendas. Funcionou legal. A gente está pronto para avançar. Vou preencher todos os dados aqui e clicar em enviar para a gente ver o que vai acontecer. É uma venda. Clicar em enviar, tá? Não vou clicar nada, tá? Porque antes eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu vou mostrar. Não, vou clicar em enviar aqui, não vai dar nada mesmo, né? Ó, cliquei em enviar, né? Não aconteceu nada na tela aqui. E agora que a gente começa, volta aqui a nossa atenção para o PHP, e aí eu vou voltar aqui no nosso MySQL para a gente ver esse exemplo de insert aqui. Ó. Como é que funciona o insert? Ó? Vamos no procedural. Aqui. A conexão é a mesma, tá? Então até aqui eu tenho a mesma coisa. E na verdade, até aqui eu tenho praticamente a mesma coisa. Eu monto uma variável SQL, nesse exemplo aqui é um insert, tá? O comando insert lá do MySQL. E eu executo também com o comando MySQL carry, também passa a conexão e também passa a variável SQL. E a diferença é o retorno, né? Que esse MySQL carry, quando eu mando um insert para ele, um update ou um delete, ele me retorna o valor 0 ou 1. Ou seja, 0 ou 1 não, né? True ou false? True é se funcionou e false é se não funcionou. 0 que seria a mesma coisa que false e 1 que é a mesma coisa que true. Então, o tratamento do nosso retorno que é diferente, mas a forma é igual, né, da gente trabalhar. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele testa se funcionou, se vai funcionar o nosso MySQL Carry. Se funcionar, ele já manda uma mensagem, ó, funcionou. Se não, ele manda uma mensagem dizendo qual foi o erro que aconteceu e no final fecha a conexão. Entendido? Então é isso que a gente vai fazer ali. Eu vou copiar esse SQL aqui. Vou largar aqui. Vou fazer isso sempre? Não. Antes de fazer isso, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou fazer um teste. Na verdade, eu vou fazer um echo aqui. Post. Echo post, né? Echo não, print R, desculpa. Porque é um array, né? Post é um array, uma super variável global que que vai guardar dentro dela tudo que foi preenchido no nosso formulário lá. Então, quando eu der F5 agora aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero reenviar o formulário, porque eu já cliquei em enviar antes. Se eu disser que vai cancelar, vai aparecer uma mensagem de erro na tela aqui, ó. Vai crashar o nosso código. Não crashou não, não aconteceu nada, eu cancelei, né? Cliquei em continuar e aí ele me mostrou ó, o que tem naquela variável post, tá? O que eu quero mostrar para vocês? A primeira vez que eu executo isso daqui, ó, aquele post está vazio. Viu? Ele existe, mas ele está vazio. Então eu vou testar. Eu só vou executar o meu comando de inserir quando eu souber que tem alguma coisa dentro dele. Então eu vou fazer o seguinte, ó, if, esse print eu vou deixar comentado aqui para vocês, quando forem olhar o código, ver como é que eu fiz. If post, eu vou fazer, só vou baixar isso um pouquinho, porque eu quero isso aqui, né? Isso tem que ser depois da minha conexão, né? Isso. Se post, eu tenho que fazer o meu insert. Vamos copiar o nosso insert aqui e vamos fazer ele aqui. Ó, insert into, movimento. Aí vamos usar os nomes dos campos de novo. Acho que eu tenho mais rápido aqui embaixo, será? Vamos ver. É o mesmo que está no name, né? Ó, desk movimento, dt movimento, valor e categoria da receita. Tá? Se eu tenho 4 aqui, eu tenho que ter 4 aqui embaixo, né? Só que não é esses valores que eu tenho que inserir, né? O que eu tenho que colocar aqui? O que o usuário digitou lá embaixo. Então, antes de eu terminar essa linha aqui, eu preciso pegar o que o usuário digitou lá embaixo. Então, eu vou criar minha variável desk movimento e vou pegar o que veio para o post. É igual ao que está no post chamado desk movimento, que é como veio lá do meu formulário. Tá bem? O que veio do meu formulário está na variável post e está com o nome de desk movimento no que ele preencheu no campo desk movimento. Descrição. Então aí eu peguei isso e guardei numa variável. Faço o mesmo para todos. Então vou pegar a data do movimento, o valor e a categoria da receita. Tá? Não tratei aqui SQL injection, não tratei nada, deixei basicão assim.
E aí, quando vocês forem trabalhar, que vocês estiverem terminando aí as aplicações de vocês, dê uma pesquisada aí, como é que a gente pode fazer o tratamento desses dados para o post, para não ficar exposto aí, porque vou mandar direto para o banco de dados esse insert. Values. O que eu vou botar no values? Primeira coisa que eu tenho que colocar é o desk movimento. Desk movimento tá onde? Na variável desk movimento. Então, beleza. Coloca aqui. É varchar, né? Lá no banco. Então, tem que colocar entre aspas aqui. Quais são os que a gente tem que colocar aspas? Varchar e date, tá? O resto, não precisa. Text também, tá? Se vocês vão usar um campo text também. Precisa para integer, float, double, boolean, esses aí não precisa. Data movimento, tá na variável dt movimento. Então, copia ali. Precisa de aspas ou não? Precisa sim, que é data. Valor, valor não precisa. Variável valor, vírgula, categoria da receita, também não precisa disso. Executou, se funcionou, eu vou colocar new record criado successful. Vou botar inserido com sucesso. Senão eu vou colocar esse aqui debaixo. Vamos ver se funcionou. Com aqueles mesmos valores que a gente tinha, não. Vamos preencher de novo aqui. Primeiro eu vou atualizar, vocês vão ver que o array vai sumir. Por que ele sumiu? Primeiro porque eu comentei ele lá, né? Então por isso que ele sumiu. Então vamos botar agora aqui, ó. Venda do computador. No dia de hoje, eu já vendi meu carro hoje, agora eu vou vender meu computador aí. Vocês pediram 1.500 pila aí. Clico no botão enviar e me deu um erro aqui. Indefinido array key cat receitas code receitas na linha 22. Ó, pode ver que ele não apareceu aqui, ó, no nosso insert, ele mostrou qual é o erro ali. Vamos ver por quê. Qual foi o name que eu coloquei aqui no meu select? Nenhum. Eu não consegui pegar. Eu fiz errado o meu formulário. Faltou, eu botei o ID, eu esqueci de colocar o name. Tá bem? Agora, se atualizar, eu vou ter que atualizar, vai seguir o erro lá, tá? E aí agora eu vou preencher de novo. Então, venda do meu computador, porque eu criei o formulário errado, então eu preciso criar novamente a variável do post. Agora clico em enviar, ele apareceu a mensagem lá de inserido com sucesso. Tranquilo? Será que funcionou mesmo? Vamos ver aqui. Vamos lá no nosso select lá, ver como é que tá lá. Olha lá, venda do computador com uma venda certinho. Legal, né? Só uma coisinha a mais que eu vou mostrar para vocês. Aqui no meu exemplo que eu tinha feito, vamos colocar aqui, mesmo que não fique a informação correta, não tem problema. Vamos tratar esse inserido com sucesso aqui, fazer ele aparecer na tela de uma forma melhorzinha, tá? Eu vou vir aqui no meu Bootstrap e ele tem aqui nos componentes esses alertas aqui. Ó. Esses alertas são formas da gente alertar o usuário com alguma coisa, tá? Então, eu vou utilizar esse azulzinho aqui para dar a mensagem lá de sucesso ou não. Eu não vou usar nem o danger nem nada, eu vou usar só esse alerta aqui. É uma div class e eu vou escrever dentro dela. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar isso dentro do meu container e vou colocar dentro de uma row nova. Então, aproveitar que eu deixei separado aqui um do outro. Vamos fechar a nossa coluna aqui. Dentro da coluna, eu vou fazer o meu alerta. O que eu vou colocar aqui? Uma mensagem de sucesso ou de insucesso, né? Ou de que ainda não foi sucesso. Como é que eu vou fazer então? Eu vou substituir esse eco daqui por uma variável. Variável mensagem igual a isso. Esse aqui, variável mensagem. Agora eu substituí demais. Variável mensagem é igual a isso. Então, variável mensagem, se funcionar é isso aqui, se não funcionar é isso daqui. E isso aqui eu só quero que apareça se a gente tem aquela variável mensagem. Então, eu vou abrir PHP aqui e vou fazer um teste. O teste que a gente vai fazer aqui ó, é o isSet, se ela foi setada, que é a mesma coisa que se ela existe. Se existe a variável mensagem, eu vou fazer essa div aqui. E fecha ela aqui antes da gente começar aquela ali de baixo. Então aqui eu vou abrir PHP de novo e fechar aquele meu if. Ó, bem tranquilinho.
Aqui meu PHP, div class row, e aqui dentro eu vou dar um echo. Se é só o echo, não preciso disso, né? Na minha variável mensagem. Ponto e vírgula e fecha PHP. Será que funciona? Deixa eu ver. Acho que sim. Se eu só der um F5 aqui, ele vai perguntar se eu quero mandar os mesmos dados de novo. Por mim não tem problema, é só um teste. Ó, já tratei a minha saída, já apresentei de uma forma melhor. E isso são os recursos do Bootstrap, tá? Conforme vocês forem trabalhando, vocês vão melhorando, certo? Deixo para vocês assim, ó, como para aprofundar o conhecimento de vocês, que vocês vejam templates do Bootstrap, que vocês trabalhem exemplos do Bootstrap, pesquisem um pouco mais sobre ele. Tem um outro vídeo só falando sobre o Bootstrap que eu deixei para vocês. E da questão do PHP, que vocês tentem estudar um pouco do PDO aí, pelo menos, para vocês terem um site um pouco mais seguro trabalhando com PHP. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham entendido um pouco do conceito. E deixo os materiais aí que eu falei para vocês nos links. Um abraço aí e bons estudos!